Caras e caros camaradas, muito obrigado. Caras e caros convidados, muito obrigado por estarem aqui connosco. Queremos prestar as nossas saudações democráticas aos vossos partidos que representam, aos vossos concidadãos, militantes, membros e apoiantes, aderentes dos vossos partidos. Obrigado por estarem aqui no Congresso, uma força democrática e progressista, uma força da esquerda ecológica em Portugal. Muito obrigado. Quero agradecer à equipa técnica que está neste lugar, que permite que façamos congressos cada vez mais bonitos e com a transmissão assegurada para toda a gente que no resto do país, muitas delas forçadas pela circunstância, está a assistir a este congresso à distância e a participar nele à distância. É um congresso que é do Porto, a partir do Porto, para todo o Portugal, e sabemos, de norte a sul e também nas ilhas, temos muita gente que nos está a seguir e a participar. Um grande abraço para vocês. Deixem-me agradecer às nossas intérpretes de língua gestual portuguesa, a Melissa, que está agora em palco, a Fernanda, que está ali. Muito obrigado por ajudarem a que precisamente a mensagem do livro passa e possa ser entendida por todas e todos. Quero agradecer muito em particular à equipa do livro, aos trabalhadores do livro, aos nossos funcionários e funcionárias, porque tiveram a tarefa absolutamente hercúlea de ter de desmontar e remontar um congresso em apenas uma semana. Evidentemente que era aquilo que nós não desejávamos que acontecesse, nem por aquilo que aconteceu, nem sobretudo pela razão pela qual aconteceu, que foi, evidentemente, o respeitarmos o luto que estávamos todos a viver pela tragédia do Elevador da Glória em Lisboa. É muito difícil, mas muito importante também que um partido demonstre que tem esta capacidade de reagir aos acontecimentos, porque isso é o que faz parte da política, de atempadamente tomar uma decisão, mesmo que seja aquela que não nos agrada, e a Isabel sabe bem, quando naquela manhã falámos pela primeira vez de que o Congresso poderia ter que ser adiado, fazer imediatamente uma reunião com o Grupo de Contacto, tomar essa decisão, comunicá-la aos membros e apoiantes, cuja paciência e compreensão nós temos de agradecer, e depois, 24 horas depois, e sem a equipa do livro, não o teríamos conseguido fazer, dizer a toda a gente como é que poderíamos fazer o Congresso e uma semana depois estarmos aqui todos juntos. Isso enche-nos de alegria, mas deve-nos encher também de gratidão. Muito obrigado. E muito em particular, e digo isto também individualmente enquanto vereador em Lisboa, enquanto autarca, enquanto cidadão daquela cidade, eu quero agradecer muito ao Porto, ao nosso núcleo do Porto, pela solidariedade, pela compreensão. Este congresso era aqui e para vós, e vocês compreenderam tão bem que era preciso esperar mais um pouco para termos o congresso magnífico que estamos a ter. Muito obrigado ao Núcleo Territorial do Porto, aos camaradas de todos os concelhos deste distrito. Muito obrigado pela paciência, pela compreensão, sobretudo pela solidariedade. Acreditem que nos aquece muito. Em particular, quando nós agradecemos ao Porto, eu devo dizer-vos que chegar aqui ao Concelho do Porto especificamente e ver com menos cartazes, como lembrava o Hélder, com menos tempo de antena, como ele dizia, ver que, pois, pode haver um cartaz do livro, de vez em quando, no meio de um mar de propaganda dos outros lados. Mas ele destaca-se tanto. Ele destaca-se tanto por tantas razões. Por causa de trazer esta alegria, esta criatividade, esta inventividade que o livro traz. E depois por aquela coisa tão simples, de onde alguns tentaram encerrar o Porto em apenas um ponto só. Porto, ponto, acabou a conversa, não há mais, nós aqui dizemos como é que é. O acrescentar qualquer coisinha, um segundo ponto. E fica Porto, 2 pontos, o futuro. E o futuro está cheio de tudo aquilo que o Hélder Sousa acabou de nos dizer ainda há pouco. É extraordinário ver-vos aqui
de Aldoar a Ramalde, ao Centro Histórico, e ver-vos a defender para esta cidade aquilo que certamente fará do Porto, da vossa ação no Porto, uma enorme vitrine para o que é o programa do LIVRE, para o que são as ideias do LIVRE, a partir daqui, como estou certo, a partir de Gaia, do outro lado, com o outro Hélder, nós pomos um Hélder de cada lado do Porto para assegurar bem que este rio está bem protegido. Neste distrito nós vamos mostrar muito daquilo que o país se vai habituando a seguir, como uma política feita de seriedade, de exigência, de ambição, de futuro. Como fez o Carlos Teixeira, que tantas vezes me substituiu na Câmara Municipal de Lisboa, com um trabalho absolutamente único, personalizado, porque vem também das suas causas e dos seus ideais, de defesa da ecologia, de defesa precisamente do habitat, como ele dizia, na cidade de Lisboa. E a nossa Presidenta Patrícia Gonçalves, que também tantas vezes esteve em reuniões de Câmara como segunda vereadora em substituição, defendendo o conhecimento, defendendo o acesso à ciência, o acesso à educação, com esta equipa com que trabalhámos lá, nós não poderíamos deixar de começar por aquilo que aconteceu em Lisboa, naquele dia terrível da tragédia do Elevador da Glória. Eu não terei sido o único português a pensar, e não é pelos aproveitamentos políticos que alguns quiseram fazer disso depois, naquilo que de certa forma ligava essa tragédia do Elevador da Glória à tragédia de Entre os Rios em 2001. Porque a tragédia de Entre os Rios, ela bateu-nos bem fundo, porque demonstrava a diferença, a disjunção entre o país que na altura se queria mostrar ao mundo como o país da Expo 98, como o país da nova obra, dos novos edifícios da Ponte Vasco da Gama, a mais longa da Europa na altura, e que se tentava vender dessa maneira a si mesmo e lá fora, e que depois tinha deixado escuradas no resto do país uma ponte, como a Ponte Índice Ribeiro, onde morreram aquelas dezenas de pessoas. Isso foi um choque profundo para todos nós naquela altura. Houve ali um momento nos anos 90 em que acreditámos que a normalidade era o país ficar sempre melhor e depois fomos apanhados de surpresa porque os fundamentos não estavam lá. Infelizmente, literalmente, os fundamentos saíram do leito do rio. E hoje, quando pensamos na tragédia do Elevador da Glória, também, independentemente de toda a discussão, que eu, aliás, devo dizer, é feita de curto prazo, é feita de uma agenda mediática muitas vezes pouco ambiciosa, demasiado pequena, à procura da culpa, à procura da demissão, e as coisas são muito mais amplas do que isso, como há bocadinho nos lembrava o Carlos. Cidades em Portugal que foram, pelos seus governos de cidade, pelo Governo Nacional também, utilizadas como a galinha dos ovos de ouro, do dinheiro fácil, do turismo de massas, e que depois nem sequer nos instrumentos, nem sequer nos lugares que são icónicos, que andaram a vender as nossas cidades, que fizeram com que as nossas cidades fossem tão apetecíveis, tão visitadas, lugares que dão milhões de retorno às cidades, que indiretamente dão ainda muitos mais milhares de retorno. Seria interessante ver como as casas à volta destes elevadores históricos de Lisboa, todas subiram ainda mais de preço do que no resto da cidade. No entanto, eu não preciso de vos contar como é que acabou o conto da galinha dos ovos de ouro. É que nem nesses transportes públicos icónicos e históricos houve o investimento necessário para que isto que não podia ter acontecido, nunca deveria ter acontecido, acabasse afinal por acontecer. Isto demonstra-nos a ligeireza, a superficialidade de uma política que é aquela que infelizmente tem sido a da nossa elite há demasiado tempo. E eu, como historiador, desta vez vou-vos pedir para não ter que relembrar há quanto tempo é assim. É a luta entre o dinheiro fácil, que é acessível a apenas alguns, e a luta pelo verdadeiro enriquecimento que vem de baixo, vem das pessoas, do conhecimento, do território, da natureza, do saber aproveitar bem aquilo que nós temos e que pode ser bem distribuído por todos. Nessa luta nós estamos deste lado da verdadeira riqueza e estivemos sempre a avisar contra os perigos desse dinheiro fácil, do turismo de massas, do imobiliário de luxo, agora do jogo online, que dá tanto dinheiro a ganhar a tanta gente num modelo de negócio absolutamente infame, que vende ódio e cliques para depois arruinar famílias e com isso concentrar o dinheiro em apenas alguns de casinos, que depois também aproveitam para ter alguns avançados. Nós estivemos lá a alertar. Quando tiraram 4 milhões da Carris para pôr 4 milhões na Web Summit, o Carlos estava lá a avisar.
E não nos deixam mentir porque está registado, vá lá, houve algum órgão de imprensa que se lembrou de na altura registar isso, que denunciámos isso. Extraordinário. Uma cidade que se vende pelo turismo e que se quer mostrar tecnológica, mas onde o Presidente da Câmara nunca pensou aplicar a tecnologia à história e ter uns simples sensores nos transportes públicos que permitissem que aquilo que aconteceu não tivesse acontecido. E para isso não estamos a falar de culpa, mas não há desculpa para a negligência, não há desculpa para a irresponsabilidade, não há desculpa para o descaso com que tantas vezes são tratadas as nossas vidas, e isto antes da tragédia do elevador, onde os buracos não foram tapados, onde o lixo não foi apanhado, onde as ruas não foram iluminadas, mas foram postos de publicidade estática em todo o lugar na via pública, com mais uma barreira à deslocação dos cidadãos. E depois vemos alguns partidos que são tão exigentes com os funcionários públicos que até querem avaliá-los e despedir os que não tiverem à altura da sua fasquia de exigência, mas acham que Carlos Moedas deve ser reconduzido e estão juntos com eles na mesma candidatura. Afinal, para que servem esses partidos? Porque essa política feita atrás da corrida do fácil acesso ao dinheiro fácil que fica só nas mãos de alguns, aquela a que nós nos opomos defendendo a verdadeira riqueza que vem de baixo, que pode ser distribuída por todos, é a política que agora a direita tem implementada em Portugal. A nós não nos podem fazer injustiça de dizer que não tentámos que fosse de outra maneira. Eu, pessoalmente, devo confessar o meu falhanço em que tivesse sido de outra maneira, porque muitos de vós me ouviram defender que deveríamos olhar para a nossa política hoje em dia de uma maneira diferente daquela que olhámos antes. E que a um campo progressista e da esquerda no Parlamento houvesse um campo da direita democrática com o qual se pode dialogar acerca do que é mais importante na nossa democracia e que ambos esses campos, democrático, republicano, pudessem opor-se à ascensão da extrema-direita que ameaça as democracias em tantos lugares do mundo, e algumas mais sólidas e mais antigas do que a nossa já estiveram e estão e estarão em breve em risco. Não o quis assim Luís Montenegro. Luís Montenegro fez as suas escolhas. Foi a correr atrás da agenda da extrema-direita. E neste momento a nossa situação política não é de três blocos. Existe a direita que está a governar. A direita. A AD, o PSD, o CDS, a IEL e o Chega estão a governar. Eles estão ao comando de uma política que não está a melhorar. Cada dia mais agressiva, cada dia mais superficial, cada dia menos atenta aos verdadeiros problemas estruturais do país. E há o campo daqueles que se opõem à direita. Neste momento, há o campo dos conservadores, que se autodenominam conservadores, mas que, na verdade, aquilo que de mais importante este país conquistou não querem preservar. Veja-se o que querem fazer aos direitos dos trabalhadores, e quero daqui associar-me à luta dos trabalhadores contra a revisão do Código de Trabalho, feita num momento em que há pleno trabalho, em que a economia cresce e em que, no entanto, ainda querem extrair mais, apertar mais, esmagar mais os trabalhadores para mais dinheiro fácil apenas nas mãos de alguns e aqueles que se opõem a isto. E de cada vez que a direita manda uma bola destas e ela bate na trave do Tribunal Constitucional, a seguir nós vemos logo a direita a falar toda. Políticos bem conhecidos da AD, da IEL ou do Chega a dizerem é preciso mudar a Constituição, e enquanto não muda é preciso mudar a composição do Tribunal Constitucional e pôr lá só juízes da direita ou da extrema-direita. E para isso nós dizemos que é preciso estar enormemente atento, porque nas últimas eleições, se houve algum partido que falou da possibilidade de haver uma maioria de 2/3 da direita e da extrema-direita na Assembleia da República que quisesse mudar a Constituição, fomos nós. E eu lembro muito bem, e nunca deixarei de o dizer, do que me responderam Rui Rocha na altura e Luís Montenegro. Não vamos levantar fantasmas, isso não é debate para agora. Pois é, se não é debate para agora, tentem só. Porque não é legítimo estar a mudar profundamente a Constituição sem haver umas eleições que sejam dedicadas ao debate sobre a Constituição, e aí veremos se tem os 2/3 para poder mudar a Constituição. Esta política que não resolve nada no SNS, que não resolve nada na habitação, ou, desculpem, resolve ao contrário.
Continuamos com as casas mais caras da Europa e aquelas que mais aceleram os seus preços, que não quer de maneira nenhuma tocar nos interesses constituídos do imobiliário de luxo, de quem paga casas a pronto e não pode pagar ao menos uma sobretaxa de IMI que desse umas centenas. Quem paga 2 milhões, 3 milhões por uma casa pode pagar mais 200 mil ou mais 300 mil e com isso temos o dinheiro para fazer nos bairros do Porto, de Lisboa e tantas outras cidades aquilo que precisa ser feito e que o Hélder aqui também descreveu. Essa política de direita que aproveita para culpar de tudo os imigrantes. Eu espanta-me. André Ventura ainda não culpou os imigrantes pelo desastre do elevador da Glória. Deve ser só o que lhe falta. Não lhe vamos dar ideias, porque ele agora aproveita todas. Agora, essa direita que faz da nossa cobertura política cada vez mais superficial, esquece que há quem lhe faça oposição. Há quem na Assembleia da República esteja a falar dos temas que importam, mesmo que nesses dias, muitas vezes, às vezes não esteja lá ninguém para ouvir. O país descobre agora com espanto que tem um gabinete de prevenção e investigação em acidentes aeronáuticos e ferroviários, de que todos agora sabemos o nome, mas que muita gente ignorava até há pouco tempo, tem singular investigador. Mas aqui há uns meses, o país teve uma deputada que lembrou que era preciso investir nesse mesmo gabinete e disse-o a tempo, e nesse dia ainda não havia nenhuma tragédia. E essa deputada foi a Isabel Mendes Lopes. E aí eu pergunto à nossa comunicação social, pelo menos àquela que veio ao Congresso do Livre, se não valeria a pena, nesse dia, ter dado atenção e tempo de antena e caracteres ao discurso que a Isabel Mendes Lopes fez a lembrar que precisávamos de investimento nesse gabinete de prevenção e investigação em acidentes. Mas nesse dia, certamente, que o deputado André Ventura disse uma mentira qualquer, ou um disparate qualquer, ou respirou, que para o facto é exatamente a mesma coisa. E, portanto, o país não prestou atenção àquilo que precisava. Nós, neste quadro político, temos que nos perguntar o que é que pode ser feito para dar a volta a isto, como descrevia o Hélder muito bem. Temos agora um desafio autárquico que é absolutamente essencial. E nesse desafio autárquico nós vamos mostrar as políticas que queremos implementar, os tais objetos de desejo político que mobilizam as pessoas. E que mobilizam as pessoas desproporcionalmente em relação ao tempo de antena que nos dão ou ao dinheiro que não temos para fazer campanha. E temos também umas eleições presidenciais a seguir. E delas também é importante, embora ainda há destempo, porque neste momento estamos a falar de autárquicas, mencionar alguma coisa sobre essas eleições presidenciais. O LIVRE tem-se comportado em relação a essas eleições presidenciais com um sentido de responsabilidade que me parece que é o adequado para eleições que emergem da sociedade civil. Dar tempo à sociedade civil para que dela possam emergir os candidatos e as candidatas, de onde possa surgir um ou uma presidente que diga aquilo que tem que ser dito. Por exemplo, em relação a esta questão de que falei, das alterações à Constituição, dizer que a Constituição que ele ou ela jurará defender, manter e fazer cumprir no dia em que tomar posse, é uma Constituição para defender. E que se alguém a quiser mudar profundamente, vai ter que passar pela prova do eleitorado em novas eleições. E até agora ainda não vi nenhum candidato ou candidata a dizer isso. Fiquem certos que do lado do LIVRE estaremos à espera que haja alguém para dizer isso, para podermos tomar a nossa decisão sobre eleições presidenciais. Sem essa pré-condição, não estamos a falar a sério acerca de defender a Constituição. Mas é importante também, e é isso que quereria passar, dar uma ideia de qual é a estratégia do LIVRE para crescer. Porque, na verdade, o LIVRE tem crescido. E que isso desagrada a alguns ou que outros tentem ignorar, a verdade é que quando olhamos para sondagens que nos preocupam e angustiam, porque têm o partido da extrema-direita em primeiro lugar, e é natural que se fale acerca disso, os comentadores esquecem-se de olhar para as mesmas sondagens e ver que o LIVRE ultrapassou mais um lugar. E aparece como quarto maior partido. E dentro daqueles muitos 2/3 ou 3/4 de portugueses que não votariam na extrema-direita e a quem a ideia da extrema-direita no poder repugna, cada vez mais o LIVRE aparece como uma oposição a esse estado de coisas.
E fica a dica para aqueles que defendem ideias liberais ou democráticas, mesmo no centro-direita e na direita, tomem atenção a isto. Cada vez mais os nossos concidadãos vos vão perguntar: se vocês não servem para conter e derrotar a extrema-direita, para que é que vocês servem afinal, se são liberais e democráticos? Quero então dizer-vos algo sobre o que é que pode ser uma estratégia de crescimento à esquerda, porque é importante passar a receita. Como vocês sabem, o LIVRE nunca se importa que nos copiem as ideias, que até as roubem e que até façam melhor do que nós, desde que saiamos deste lodo em que alguns nos querem meter. Em primeiro lugar, é preciso uma esquerda que tenha sempre a liberdade no centro de todas as políticas. A esquerda não pode nunca abandonar a liberdade, ideia cimeira, primordial da política. A liberdade é logo o primeiro elemento que está em tensão quando queremos fazer comunidade, quando queremos fazer república ou democracia. Como é que os meus direitos, as minhas vontades, as minhas necessidades, os meus desejos se coadunam com o desta toda a gente? E facilmente se descobre, alguns demorando um bocadinho mais do que outros, que se vocês não forem livres, eu não sou livre. Que se não tiver ali aquela rampa para acesso de quem precisa chegar a este palco numa cadeira de rodas, mesmo quem pode dar um salto aqui direto para o palco, como o Carlos fez, não será livre se não estiver ali aquela rampa para as outras pessoas. E que, na verdade, até para dar igual liberdade, precisamos dar igual dignidade e que essa rampa estivesse aqui no centro, porque toda a gente merece entrar pela porta da frente. Uma esquerda que se esquece da liberdade é uma esquerda que deixa que os outros a roubem, a usurpem, a deturpem e acabem por nos apresentar uma versão, que ora é uma versão reducionista da liberdade, menos Estado, mais liberdade, menos impostos, mais liberdade, sem lembrar de tudo o resto que faz a nossa liberdade, ou alguns que simplesmente a usurpam para ser o contrário da liberdade, porque quando chegam ao poder são os maiores autoritários. Lembrem-se como a nossa liberdade está presa por pequenos fios que dependem de tanta gente. E precisamente o que aconteceu em Lisboa há pouco mais de uma semana nos deve lembrar disso. Para termos a liberdade de consumir, de viajar, de usufruir, de nos deslocarmos, nós precisamos de boas leis que obriguem os transportes públicos a terem boas fiscalizações e redundâncias nas fiscalizações, manutenção de uns e fiscalização de outros, que tenham governos e executivos capazes de forçar a aplicação dessas boas leis, porque não basta que elas estejam no papel, e que tenham deputados e deputadas, vereadores e vereadoras, membros das Assembleias de Freguesia atentos e que estejam lá para impedir que este tipo de coisas acontecem. É disso que se faz a liberdade de toda a gente, é da vossa ação cívica, aquela que vocês vão ter nas autarquias, é disso que se faz a liberdade. A esquerda não se pode nunca esquecer disso. Uma segunda ideia, e que eu quero passar a todos aqueles e todas aquelas que serão eleitos, é a ideia de que, para nós, governar serve para fazer mudança. Não adianta ser eleito e depois a seguir dizer que os problemas são muito complexos. Toda a gente sabe que os problemas são muito complexos. Não adianta ser eleito se não quisermos mudar qualquer coisa. E essa mudança, dou-vos esse conselho, tem de começar logo no primeiro dia do vosso mandato. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Nas propostas das casas da criação ou da semana de 4 dias, no tapar do buraco, no plantar uma árvore. É a mistura dessas coisas pequenas com essas coisas grandes que faz as pessoas acreditarem que estamos a avançar. E aí, a esquerda, quando chega ao governo, ela ou dá mudança, entrega mudança, ou tem que ser vista ali a lutar até à última pela mudança. Porque se não houver mudança, então que a culpa seja dos inimigos da mudança, mas que não seja nossa, certamente. Pode demorar tempo a chegarmos de 1% de habitação pública a 10% de habitação pública, como vi aqui hoje. Ou a 30% de habitação fora do mercado especulativo, como também ouvimos aqui hoje. Mas alguns primeiros gestos são absolutamente essenciais. Se, ao nível camarário, logo nos primeiros tempos dos vossos mandatos, for inaugurada uma casa que seja segundo um método construtivo nosso, novo, se os serviços da Câmara estiverem habilitados a certificar esses métodos construtivos novos,
em madeira, em impressão 3D, modulares, se dermos esse exemplo às cooperativas e dissermos agora peguem nisto e façam mais e façam melhor, essa mudança ela está aos olhos dos nossos concidadãos desde o primeiro dia. Não sejam eleitos e depois comecem a dizer que é tudo muito complicado e difícil de implementar, porque as pessoas não terão paciência para essa conversa. Algumas coisas têm que ser simples e fazer, às vezes, é simples. Mas mudança por si só, significa muito pouco. E, portanto, nós estamos animados por um determinado tipo de ideia da mudança. Não é mudar para não ficar quieto, é mudar para ficar melhor. Por isso, o LIVRE é um partido-chave na liderança e na dinamização do campo progressista. O campo do progresso é o campo no qual nós nos situamos. E significa algumas coisas bem concretas. O progresso não quer dizer apenas mais tecnologia, mais produtos, mais consumo, mais. É mais onde tiver que ser e menos onde fizer sentido que seja menos. A nossa versão da ecologia, ela é assente nos factos e na pesquisa científica. Como já ouvi o Carlos dizer, o crescimento depende dos elementos na tabela periódica. Há alguns que nós não queremos ver mais, certamente, na atmosfera. Há outros que são necessários para que todos possam ter uma vida boa. A ideia de progresso é também uma ideia de progresso moral e humano. Mais liberdade significa mais entreajuda, mais solidariedade, mais coesão, mais capacidade de participação de todos. Portanto, uma esquerda norteada por ideias de liberdade, de mudança e de progresso é uma esquerda que nunca perde o norte. E a esse propósito quero dar-vos 2 exemplos de como é que o LIVRE se propõe liderar e dinamizar o campo progressista. O Hélder Verdade Fontes, há pouco, já me fez esse enorme serviço de vos ter contado a história política deste país que se passou na terra de muitos de vocês, provavelmente ignorando, na Praia da Granja, em Vila Nova de Gaia, quando a esquerda portuguesa do século XIX percebeu que, finalmente, desavinda, nunca mais exerceria o poder e ali criou o Partido Progressista, cheio de defeitos, mas com muitas qualidades também e com um programa generoso, talvez não suficientemente ambicioso, mas que foi criado e que conseguiu operar a mudança. Isso foi no dia 7 de setembro, num dia 7 de setembro. E o LIVRE, na verdade, também deve alguma coisa a um dia 7 de setembro, porque tínhamos um manifesto para uma esquerda livre antes de haver partido, reunimos nos nossos primeiros setembristas no Alqueva, ainda antes de haver partido, a um 7 de setembro, em que muito provavelmente achámos que ou íamos cessar atividades ou íamos continuar apenas ao nível associativo, e ao falar com gente da sociedade civil, de facto fomos convencidos, ficámos a coçar a cabeça e um bocadinho preocupados depois, que aquilo que eles nos diziam era verdade, que era absolutamente necessário um partido da esquerda verde europeia em Portugal. Como isso foi num dia 7 de setembro, um dos nomes que nós tínhamos para o LIVRE, e muita gente provavelmente não sabe, era Progressistas. E depois, mais tarde, 16 de novembro, um mês e pouco depois, nós fomos votar que nome é que queríamos. Felizmente, ganhou LIVRE. Posso dizê-lo à vontade porque eu votei em Progressistas. Mas nós tínhamos comprado o endereço online progressistas.pt. E tivemos-lo estes anos todos. É uma novidade, estou a dá-la também através desta transmissão e da imprensa ao resto do país. E durante muitos anos nós pensámos que deveríamos fazer alguma coisa com o site, com o portal progressistas.pt, que de certa forma ele nos transcendia. Nós somos o LIVRE, um partido da esquerda verde europeia que é parte da família do progressismo. E é preciso que essa família do progressismo fale mais entre si, que pare só de fazer aquelas perguntas do mas quando é que isto vai parar? Será que é assim tão rápido como estamos a ver? Como é que damos a volta a isto? E comece a ver entre si, efetivamente, os passos a dar para dar volta a isto. E nós damos um pequenino hoje, mas não queria deixar de vos apresentar o que eu vos queria ter apresentado, é claro, no dia 7 de setembro, e que vou pedir ao Pedro para que mostre aqui, que é o progressistas.pt, transformado em portal, que nós oferecemos ao nosso Instituto José Tengarrinha, e que vamos ver aqui atrás, e que vai ser o lugar onde as vossas candidaturas, os candidatos também de outros partidos que estão em coligação connosco, as pessoas da sociedade civil que vocês quiserem suscitar a escrever sobre o nosso país, que possam, nesse portal progressistas.pt, que vocês podem consultar e para o qual podem começar a enviar os vossos textos, transformar isso no que vai ser o ponto de encontro, o espaço para um debate livre, que vai ajudar os progressistas, precisamente, a dar a volta a isto.
Aqui está ele, para quem não tiver paciência para me escutar aqui no resto que eu falar, mas vai ser curtinho, já podem pegar no telemóvel e começar a consultar, divulguem e, acima de tudo, está à vossa disposição e das pessoas que vocês admiram no campo progressista em Portugal para que façamos uma coisa que não é partidária, mas que faz muita falta em Portugal, em vez de estarmos o tempo todo a queixarmos que a direita e que a extrema-direita dominam nas redes, dominam no tipo de discurso, no tipo de opinião, começarmos a fazer o contra-ataque que nos vai levar à vitória. A segunda coisa que vos queria mostrar é, aí sim, especificamente partidário, a nossa publicação, que vai agora para o segundo número, em que, em particular, o Jorge Pinto e eu no primeiro número, e agora o Jorge Pinto ali carregando o piano, e um piano bem bonito fez, que é o nosso jornal Lê, parte da nossa letra, e é simplesmente Lê. Nós temos aqui o segundo número, é um especial para as autárquicas. E vejam como ele é bonito, porque a beleza faz parte do nosso projeto político. Vejam como aquilo que ele propõe é, desde logo, esta ideia das veredas urbanas que nós em Lisboa estreámos e que vemos com muita alegria tantas candidaturas tomarem como sua. Aquela ideia de que nós podemos, na cidade, ter uma forma de ligar parques, jardins, praças da cidade. Não devemos entender o parque urbano ou o jardim como uma exceção no tecido urbano. Nós podemos interligá-los para podermos caminhar na nossa cidade e caminhar, sim, em ligação com a natureza. E, portanto, temos no nosso Lê, que vocês daqui a pouco tempo vão ter para distribuição com os vossos encartes das vossas candidaturas nos vossos concelhos e freguesias, também outro exemplo de como é que o LIVRE consegue, através da beleza, das propostas concretas, das utopias reais, dos objetos de desejo político, mobilizar as pessoas para uma mudança real. Quero terminar dizendo-vos que sejam norteados nesta candidatura e depois na vossa ação política futura, pensando sempre naquilo que querem que no fim do vosso mandato as pessoas digam, naquilo que as pessoas sintam acerca de vocês e do trabalho político que o LIVRE faz e daquilo que as pessoas vejam. Deixem-me dizer a maneira como eu vejo isto e espero que vocês, à vossa maneira, com as vossas vozes, tenham também sempre em mente aquilo que querem que as pessoas vejam de vocês, que sintam acerca de nós e que no futuro desejavelmente digam. A primeira coisa que eu quero sempre é que as pessoas vejam no LIVRE um partido alegre, otimista e mobilizador. Nós seremos, se for necessário, um partido da resistência antifascista. Mas a resistência, por muitos pergaminhos que tenha na esquerda, em Portugal e em todo o mundo, não deve ser a principal razão porque nós chamamos as pessoas a mobilizarem-se connosco. Ninguém vem apenas para resistir. Nós chamamos as pessoas para fazer melhor, para serem felizes e para ganharem. Nós queremos que as pessoas vejam um movimento otimista e alegre, porque nós temos que lutar. Como dizia Martin Luther King, luta de uma maneira que faz os outros quererem juntar-se a ti. A esquerda é demasiadas vezes sorumbática, sisuda, muito séria, porque falamos de coisas muito sérias. Mas assim é natural que muita gente desligue da política durante os períodos maus. E é nos períodos maus que nós mais precisamos das pessoas. Portanto, como dizem os nossos irmãos espanhóis, al mal tiempo, buena cara, não se esqueçam nunca de trazer a alegria convosco. E isso inclui quando falarem com alguém que discorda de vocês na rua. Quando falarem com alguém que tem ideias que para vocês são ideias aberrantes. Vocês apertam a mão, vocês aprendem o nome da pessoa, vocês olham a pessoa nos olhos, vocês sorriem àquela pessoa, porque somos todos cidadãos do mesmo país e na democracia, neste grande e belo jogo que é a democracia, nós devemos respeito uns aos outros e a mesma liberdade aos outros para exprimirem as suas ideias, por mais aberrantes que nos sejam, que a liberdade que nós temos, ideias que nós combatemos e que nós impediremos de chegarem ao poder. Que nós impediremos de chegar ao poder, mas nunca nos impediremos a nós mesmos de falar a qualquer concidadão que seja no nosso país.
O que é que nós queremos que as pessoas sintam? Nós queremos que as pessoas sintam que fazem parte de um movimento vitorioso. Sejam do LIVRE ou sejam progressistas em geral. Sejam progressistas ou sejam simplesmente democráticas. Nós não queremos só conter o fascismo, conter os autoritários, conter os nacional-populistas. Nós queremos derrotá-los, nós queremos vencer. As pessoas querem sentir que fazem parte de um movimento vitorioso. E o que é que queremos que as pessoas digam? Que as pessoas digam um ano depois do 18 de maio, que deixou a muita gente em Portugal em estado de choque. Desta última sondagem que mostra a extrema-direita à frente, mas nunca os esqueçamos, com 2/3, 3/4 de pessoas que não votam neles, não os querem e a quem a sua proposta política, a sua bandalheira, a sua incompetência choca profundamente. Nós queremos que essas pessoas digam, daqui a uns tempos, estamos a dar a volta a isto. Estamos a dar a volta a isto e nós no LIVRE queremos que as pessoas digam e o LIVRE está a ser decisivo para darmos a volta a isto. Com pouco dinheiro, com pouca atenção, debaixo dos radares, com os comentadores a ignorarem, a verdade é que o LIVRE lá vai crescendo. E há uns tempos achavam ridículo que tivéssemos como proposta ser o 4º maior partido em Portugal e estar à frente da Iniciativa Liberal, e já há sondagens que o demonstram e não é uma nem duas. E agora devemos dizer, perguntaram-me ainda há pouco se mantínhamos essa ambição. Não mantemos essa ambição, não mantemos a ambição daquilo que já estamos a realizar. A nossa ambição tem que ser sempre maior. A nossa ambição é morder as canelas ao Chega e é ultrapassá-los. Nós queremos ver-vos pelo retrovisor, estamos atrás de vocês e não perdem pela demora. Pode não ser amanhã, mas cada vez mais os portugueses que rejeitam o ódio, que rejeitam a ofensa, que rejeitam a vossa incompetência, que rejeitam a vossa bandalheira, têm um partido em que vem o seu representante, vem a sua voz, vem como a única alternativa, vem aquele partido que consegue dar a volta a isto e cada vez mais vamos ter portugueses que vão dizer eu quero ver isso acontecer, eu quero ver o LIVRE ser o 3º maior partido de Portugal. Presente, futuro, livre, livre, livre. 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 Vamos então fazer uma campanha forte, uma campanha unida, uma campanha que seja ambiciosa. Eu quero-vos famintos de liberdade. Eu quero-vos sequiosos de mudança. Eu quero-vos vorazes de progresso. Vocês nunca desistam de uma ideia por ela parecer ambiciosa demais, por parecer grande demais. Agarrem-se a ela, proponham-na, falem dela com os vossos concidadãos, façam-nos sonhar com o jardim, com a biblioteca, com a escola, com a nova rua, com a nova ligação, com a nova cidade que eles e elas podem ter. Não queremos cidades montra só para estrangeiros. Nós sabíamos que Portugal era um país deslumbrante, mas vocês acham que nós ignorávamos que Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Faro, Funchal, Ponta Delgada, todas estas cidades em que temos candidatos eram cidades belas e entusiasmantes. Nós sempre soubemos, não queremos é que elas sejam apenas de alguns, toda a gente tem direito à cidade. Façam os nossos concidadãos sonhar. Fazer campanha é muito fácil. É tratar as pessoas com respeito e falar-vos daquilo que vos anima a alma, daquilo que vos faz sonhar também na vossa cidade, sim, de Faro, ao Seixal, a Braga, a Barcelos. É, no fundo, para quem conhece, conhece, quem não conhece pode passar a conhecer, é como aquela música dos Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Assim nós temos que dizer do LIVRE. A gente quer resolver o problema da habitação. Sim, a gente quer resolver o problema da habitação, mas a gente não quer só resolver o problema da habitação, a gente quer construir cidade, a gente quer bairros, praças, ruas, onde seja agradável viver, não é só resolver o problema da habitação.
A gente quer casas para o povo. Sim, a gente quer casas para o povo. Mas pensem mais, pensem maior, pensem melhor. A gente quer palácios para o povo. A gente quer que casas como estas sejam abertas ao povo. O povo tem direito aos seus palácios, que são os museus, que são as bibliotecas, que são os teatros, que são as cidades bem construídas. Viver no centro da cidade, ter acesso à beleza, estudar na universidade. A gente quer palácios para o povo e não tem medo de o dizer. A gente quer defender a escola pública. Sim, a gente quer defender a escola pública. Mas a gente não quer só defender a escola pública, a gente quer as melhores escolas públicas. Quer que as escolas públicas sejam melhores do que as privadas. Queremos mais professores e mais felizes. Queremos mais disciplinas opcionais. Queremos mais línguas nas escolas. Queremos francês, inglês, espanhol e mandarim e persa. Queremos que os nossos alunos possam escolher, fazer o que quiserem fazer. Queremos laboratórios de ciência. Queremos mais Soares dos Reis. Queremos mais Antónios Arroios no nosso país. A gente quer escolas que entusiasmem pais e filhos. Nós somos um partido ecologista e, portanto, queremos defender a natureza, queremos preservar a natureza. Mas a gente quer só preservar a natureza? Não! Nós queremos renaturalizar as cidades. Nós queremos aquilo que vimos aqui atrás. Nós queremos veredas, parques. Nós queremos unir a cidade ao campo. Nós queremos voltar a trazer regatos, riachos, rios que foram enterrados. Nós queremos que a natureza volte a estar em contacto com as nossas vidas. Nós queremos limpar as ruas, mas nós queremos ter arte nas ruas. Nós não queremos, certamente, erradicar bairros e erradicar pessoas. Repugna-nos que essa possa ser a linguagem utilizada por muitos candidatos políticos, até de partidos que são fundadores da política em Portugal, da democracia em Portugal. Partidos que têm muito claramente nos seus estatutos a defesa da dignidade humana, mas que não dizem um pio quando um candidato ou uma candidata sua defende a erradicação de bairros. Nós não queremos erradicar a Cova da Moura, bairro onde eu dei aulas e fui muito feliz e conheci gente fantástica, doutorada em Portugal e no estrangeiro. Alunas minhas que hoje em dia são professoras de História. Nós queremos, nestes bairros, nós queremos ter orquestras. Nós não queremos ter bairros, como ainda há pouco o Hélder falava, estão ao lado de Serralves, mas estão cortados de Serralves, aqui no Porto. Nós queremos, podem aplaudir, podem, porque nós queremos que as crianças da Mouteira, de Pinheiro Torres, da Pasteleira, tenham acesso a Serralves. Um presidente da Câmara no Porto, como o Hélder Sousa, é alguém que põe Serralves a falar com estes bairros, que organiza estágios, formações. Nós ficaremos contentes quando um miúdo da Pasteleira for curador em Serralves, for diretor do MoMA em Nova Iorque, porque nós não nos satisfazemos com pouco. E agradecendo de novo ao Porto e ao Hélder por nos ter trazido aqui a este mosteiro de São Bento da Vitória, onde não esperávamos estar, porque o lugar do Congresso era outro, mas que é tão belo e que tem um nome para nós tão evocativo, dizer, sendo sempre mais ambiciosos, nós São Bento já lá estamos. Nós agora não queremos só São Bento, queremos São Bento e a Vitória. Futuro, livre, livre, livre. Futuro, livre. Há 4 anos, nas últimas eleições autárquicas, o LIVRE estava dado por morto e ninguém dava um chaveiro pelo nosso partido. Digamo-lo francamente. Na altura, elegemos pela primeira vez um vereador. Eu tive a honra de ser o vosso primeiro vereador em Lisboa, mas com a Isabel Mendes Lopes na Assembleia Municipal de Lisboa. E isto também pode dar uma ideia de como é possível crescer. Mas a seguir, nas eleições legislativas, na crise política a seguir, elas já são tantas, nós elegemos a Isabel Mendes Lopes para São Bento. Vem cá, Isabel. A nossa incrível líder parlamentar. Tanto orgulho que nós temos nela e na maneira absolutamente única como ela sabe exercer a liderança. Prova que liderar não é um cargo, não é um título. Liderar é saber estar à frente e saber com genuinidade levar-nos com ela, levar-nos atrás dela. E depois elegemos o Jorge Pinto pelo Porto. Vem cá, Jorge, que logo a seguir teve uma licença parental e foi substituído pela nossa querida Filipa Pinto,
Os nossos pintos do Porto, eu digo sempre para não haver suspeitas de nepotismo, eles são da mesma espécie animal, os pintos, mas não são da mesma família. E elegemos o nosso fantástico Paulo Moacho por Setúbal. O miúdo fantástico do Seixal, como ele me foi apresentado uma vez, e que afinal não era do Seixal, porque era de Campo Maior, porque no Seixal há muita gente que veio de fora para fazer a sua felicidade no Seixal, e podem ter vindo de Campo Maior, podem ter vindo de onde quiserem ter vindo, porque o Seixal é a terra deles, vem cá para cima também. Porque de Setúbal vêm pessoas fantásticas para o livro, incluindo deputadas por Lisboa, Patrícia Gonçalves, foi quem elegemos. Vem para aqui. Do Barreiro. Um grande aplauso à nossa Presidenta. E agora, para verem como podemos crescer, vamos ter os nossos candidatos por Porto, junto com os nossos deputados do Porto, Carlos, candidato por Lisboa, e os outros candidatos por Lisboa, Joana Alves Pereira, Francisco Costa, junto dos nossos deputados por Lisboa, Ricardo Luís, candidato em São Vicente, os candidatos por Setúbal, devia aí o Sérgio da Almada, para aqui, Distrito de Setúbal, juntem-se aos nossos deputados. Já se começa a compor o quadro, já se começa a ver o que o livro pode ser, mas agora quero chamar ao palco quem aqui esteve também a intervir pelos seus conselhos, de Tomar, à Figueira da Foz, quem falou, bem, não pode vir ao palco, no Funchal, em Ponta Delgada, em Braga, em Faro, venham todos aqui para cima. Jorge Araújo por Barcelos. Não esquecendo que há 4 anos elegemos também um fantástico rapaz, não do Seixal, mas de Oeiras, para a Assembleia Municipal, Tomás Cardoso Pereira, que conseguiu criar uma coligação que hoje em dia é a única verdadeira oposição a Isaltino Moraes, à corrupção e à falta de transparência, e onde elegemos também a nossa vereadora Carla Castelo, que amanhã mesmo vamos apresentar como recandidata a Oeiras. Caros e caras camaradas, não se esqueçam nunca a liberdade, a mudança e o progresso a nortear-nos. Nós não queremos só comida, queremos comida, diversão e arte. Não queremos só resolver o problema da habitação, queremos criar cidade. Não queremos só casas para o povo, queremos palácios para o povo. Não queremos só defender a natureza, queremos renaturalizar a cidade. Nós não queremos certamente erradicar bairros, nós queremos que dos bairros nasçam os sonhos dos portugueses e das portuguesas da amanhã a fazerem tudo aquilo que lhes der na gana, tudo aquilo que quiserem ser, a poderem sonhar em grande com a nossa herança social, com a nossa semana de 4 dias, com a nossa ambição, com a nossa vontade de fazer diferente. Viva o Livre! Viva o Porto! Viva a liberdade em todo o mundo! Viva a autodeterminação dos povos, assim na Ucrânia como na Palestina! Viva a defesa dos direitos humanos em todo lugar no mundo! Viva o reconhecimento da independência da Palestina, que estará para breve, e quando estiver o deputado, presidente da Comissão de Amizade com a Palestina, que há de receber a embaixadora da Palestina, vai ser o nosso Jorge Pinto. Viva uma Europa mais fraterna, mais solidária, porque sim, somos europeístas de esquerda, com muito orgulho disso. Viva uma vida saudável num planeta que seja de todos para todos. Viva o acesso de todos a coisas belas e radiosas. Muito, muito obrigado. Futuro, livre, livre, livre. Futuro, livre, livre, livre. Futuro, livre, livre, livre. Futuro, livre, livre, livre.
Camaradas, vamos a isto, vamos eleger esta gente toda. Se 1, se 4, se 6 fazem muito, imaginem o que fazem estes. E se continuarmos de 10 conselhos para 50, como temos agora, da próxima vez, vamos candidatar-nos a todos, vamos chegar ao país todo. Muito obrigado.